Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato e estou aqui analisando fruindo alguns textos contemporâneos de amigos recentes, amigos antigos. No caso aqui, hoje quero falar sobre um livro que está na fronteira entre a poesia e a prosa, entre a crônica e a criação, que é um texto do livro Transfer, do meu antigo amigo Kevin Krauss. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Pois bem, gente, poesia se manifesta de várias formas. A palavra vem do grego poiesis, criação, foi utilizada pelo Aristóteles e pelo Platão e acabou significando, se misturando com o nosso vocabulário ocidental e criando uma série de ambiguidades que normalmente se estabilizam dentro da ideia de que os textos poéticos são textos construídos através de versos. O que não quer dizer que não possa ser diferente. E a prosa poética sempre foi uma ambição de poetas os mais variados, principalmente a partir do romantismo. E, claro, uma figura fundamental na configuração da prosa poética moderna é o Charles Baudelaire, cujos poemas em prosa, subintitulado Spleen de Paris, são claramente alguma coisa que está na base desse livro de crônicas que o Kevin escreveu sobre a estada dele em Londres. Se a gente tivesse essas informações, fantástico, elas ajudariam. Mesmo que a gente não tivesse essas informações, o texto em si já despertaria alguma coisa nesse sentido, porque ele é um texto que faz alusões, evidentemente, à cidade, evidentemente à flânerie, ao hábito de sentar e ficar olhando. O título do livro, Transfer, inclusive fala sobre isso, sobre essa mobilidade meio voyeurística que, no caso, diz respeito ao metrô de Londres. E tudo está evidentemente conectado com uma tradição de escrita que coloca a cidade e o olhar no seu centro. Os textos do Transfer são muito interessantes, são muito variados, são muito bem-humorados e eles apresentam uma série de aspectos que valem a pena serem conhecidos. Mas eu vou optar aqui por trabalhar com um especificamente. Mudou-se para o inverno. O sexo continua sempre. Comeu menos no verão. Sua bicicleta tem nome de bicho. A rua não é mais a vida. Adora Miami de longe. Quer ser famoso, mas nunca se arrisca. As rugas escondem o sorriso. Quer perder a barriga, mas a pelanca é maior. Gosta de chocolate mais do que nunca. Precisa da distância e do silêncio. Encara cada vez mais apesar da vergonha. Parou de assistir TV há 5 anos. Acha que bacon dá câncer, mas come mesmo assim. Judia o violão para a namorada sorrir. Muda de cidade a cada 5 anos, no máximo. Torce para que aviões explodam e não precise ir trabalhar. Tenta entender, mas desiste. Conversa com todos, apesar de nunca ouvir. Atravessa a rua olhando para o chão. Paquera moças de óculos e nariz grande. Pedala mais rápido na chuva. Quer identidades múltiplas. Agora não sabe mais o que fazer. Sempre acorda no primeiro alarme do despertador. É um texto interessante que tem a ver
com outra estrutura bastante comum da lírica moderna, que é a enumeração. A enumeração aqui se apresenta através das características que estão individualizando uma figura que nunca é nomeada, mas cujo perfil, e um perfil, de novo, moderno, de poeta moderno. Como é que eu sei que é um poeta moderno? Porque é um poeta desajustado. Há várias frases aqui que indicam esse desajuste. Parou de assistir televisão há 5 anos. Quer ser famoso, mas nunca se arrisca. Pedala mais rápido na chuva. Atravessa a rua olhando para o chão. São um monte de pequenas características que entram em curto-circuito com o de uma pessoa supostamente sensata. Não fica claro, a princípio, se esse olhar, se essa pessoa que está sendo descrita é alguém que se olha de fora, que se está observando e se está vendo em algum lugar da paisagem, ou o que é. Claro, a partir de um momento a gente começa a identificar que isso tem muito mais a ver com o próprio enunciante, com o próprio eu poético, e posso chamar de poético, apesar de ser um texto escrito em prosa, um eu poético que se olha com distância. Eu peguei esse texto do livro, apesar de ser o único que está falando em terceira pessoa, justamente por isso, porque ele faz esse esforço de se distanciar de si próprio, em benefício de tentar entender melhor o que o eu é. Para se entender, eu preciso me distanciar de mim. E ao me distanciar de mim, eu consigo enxergar melhor o que os outros estão fazendo. Esse exercício é um exercício, de um lado, pessoal, mas de outro é um exercício literário, porque é esse o princípio norteador de todo o livro Transfer. Olhar de fora, olhar as coisas como um estrangeiro, e justamente o estrangeiro que não é o turista, mas é o estrangeiro que está dentro do lugar e não se coloca, não se encaixa. Eu arriscaria uma palavra, apesar de não ser a palavra 100% correta, mas que ela tem uma reverberações importantes. É quase um exílio, quase um exilado. E não é por acaso que a frase inicial é justamente mudou-se para o inverno. Porque essa imagem escrita em português, ou seja, dentro de um universo semântico que diz mais respeito ao calor, porque o Brasil é historicamente associado à ideia de calor e de tropical. Portugal, se a gente quisesse exagerar e fingir que a gente não sabe nada sobre o livro, Portugal também é um país historicamente associado com o calor. É o lugar das férias de verão dos europeus do norte, é o lugar onde o Lord Byron ia passar suas temporadas. E não é gratuita a minha referência aqui ao Lord Byron, porque o livro todo tem, e a figura do Kevin tem algo de byroniano no sentido do aventureiro, e o aventureiro que é muito mais do que um aventureiro superficial, é o aventureiro do espírito, buscando uma inquietude, que é exatamente a inquietude mencionada sobre o personagem aqui. Muda de cidade a cada 5 anos no máximo. Essa ideia da ânsia interior que exige mudanças, que exige aventura, e aventura não no sentido besta e superficial, mas aventura de ter acontecimentos, ter ventura, ter elementos que façam a vida ter sentido, é o que costura esse texto inteiro, já que quer ter múltiplas identidades. Sim, e ao escrever, é exatamente isso que se consegue, ter múltiplas identidades. Agora não sabe mais o que fazer. E não sabe mais o que fazer, não é por acaso que seja a
penúltima frase do texto. Porque no momento em que não se sabe o que fazer, é exatamente o momento em que o texto para de ser escrito. Em reverso, é o momento em que o texto começa a ser escrito também. Parece contraditório, mas não é. A escrita começa quando a gente não está vivendo alguma coisa. Para escrever é necessário estar parado, estar sentado num lugar, estar isolado do acontecimento. Enquanto se está vivendo a coisa, não se está escrevendo. Por isso, inclusive, uma reflexão bastante famosa do Walter Benjamin sobre o narrador, e aqui eu posso expandir para toda a questão do escritor. Ele identifica que o narrador é basicamente duas figuras: o aventureiro, o viajante ou o velho. O viajante conta quando volta, ou seja, quando não tem mais a viagem. O velho conta quando está velho, ou seja, quando não tem mais a juventude. Quando não sei o que fazer, aí eu escrevo. É quase uma condição. E a frase final, perfeita para isso: sempre acorda no primeiro alarme do despertador. No momento em que não tem mais nada para fazer, vem o despertar, que aqui no texto, oposto ao sono, se combina com a falta de o que fazer, que acaba virando escrita.